As 5 chaves de sabedoria que estão escondidas em Provérbios, o mistério revelado. Você já parou para pensar que as respostas que tanto procura, aquelas que parecem inalcançáveis e que nenhum conselho humano conseguiu entregar até agora, podem estar escondidas em um livro que foi escrito há milhares de anos e que continua vivo e atual como se tivesse sido feito hoje? Quantas vezes você já se sentiu cercado por dúvidas, sem saber para onde ir, tentando buscar soluções em ideias modernas, em frases prontas, ou até mesmo em caminhos que prometiam felicidade rápida, mas acabaram deixando apenas mais vazio dentro do coração? O que quase ninguém percebe é que existe uma fonte de sabedoria que permanece intocável, que não envelhece, que atravessou gerações e que continua a falar com a mesma força. O livro de Provérbios. Esse livro não é apenas um conjunto de reflexões ou de conselhos genéricos. É um mapa, uma bússola e uma chave capaz de destrancar os segredos da vida espiritual, emocional e prática. Imagine uma pessoa que caminha perdida em meio à escuridão, carregando o peso de não saber qual decisão tomar, de não compreender por que certas situações se repetem, de não encontrar forças para prosseguir. Essa pessoa sente a vida como se fosse um labirinto, onde cada passo pode ser perigoso e cada escolha pode trazer consequências irreversíveis. Agora imagine essa mesma pessoa encontrando, dentro de Provérbios, não apenas palavras bonitas, mas direcionamentos claros, verdades que iluminam, conselhos que não dependem de tempo nem de moda, orientações que se aplicam tanto ao ontem quanto ao hoje. É assim que a sabedoria divina age. Ela chega como uma luz que rompe a escuridão, como uma voz firme que acalma o coração em meio ao barulho do medo. O que faz de Provérbios algo tão especial é que ali não está apenas um conhecimento humano, mas a revelação de Deus. Sabedoria de verdade não se adquire em diplomas ou em experiências acumuladas, por mais importantes que sejam. A verdadeira sabedoria começa com um coração humilde, disposto a reconhecer que existe um Deus maior, que conhece o início e o fim, que sabe de cada detalhe da nossa vida e que deixou registrado em cada palavra aquilo que precisamos para caminhar em paz. Cada versículo de Provérbios é como uma chave, e cada chave abre uma porta trancada dentro da alma. Existem portas que guardam decisões que nunca foram tomadas, feridas que nunca foram curadas, inseguranças que nunca foram enfrentadas. A sabedoria que está escondida nesse livro tem o poder de destrancar tudo isso. Muitas vezes vivemos como se estivéssemos à deriva, procurando apoio em opiniões, em tendências, em filosofias passageiras que parecem sábias, mas que não sustentam no dia mau. É exatamente nesse ponto que Provérbios se torna um divisor de águas. Ele nos mostra que a vida com Deus não é uma teoria, é prática. É aprender a falar no momento certo, a calar quando é preciso, a agir com prudência diante do impulso, a reconhecer que cada atitude, por menor que seja, constrói ou destrói o futuro. Essa sabedoria não é apenas um conselho para viver melhor, é a revelação de como caminhar segundo a vontade de Deus. E talvez você esteja ouvindo isso agora e se perguntando, será que realmente pode haver algo escondido em Provérbios que mude o rumo da minha vida? A resposta é sim, porque ali estão princípios que nunca perdem a validade, respostas que continuam relevantes em qualquer época. A sabedoria que está ali não depende do cenário político, econômico ou cultural. Ela fala ao coração do homem, as dores que todos carregam, as perguntas que todos fazem em silêncio quando deitam a cabeça no travesseiro. Qual é o sentido da minha vida? Como posso vencer as minhas batalhas? Como posso encontrar paz em meio a tantas lutas? Essa é a força de Provérbios. Ele não fala apenas sobre comportamento, mas sobre transformação de essência.
ele nos ensina que uma palavra pode mudar o rumo de uma relação, que um conselho pode evitar um desastre, que um ato de humildade pode abrir portas que o orgulho jamais abriria. Ele nos convida a enxergar a vida como um campo onde cada escolha é uma semente, e cada semente gera uma colheita inevitável. Por isso, a sabedoria é mais do que conhecimento. É uma maneira de viver que nos conecta ao coração de Deus. Ao longo desta mensagem, você vai descobrir as 5 chaves de sabedoria que estão escondidas dentro desse livro. Chaves que não foram entregues a uma elite, mas que estão disponíveis para qualquer pessoa que decida buscá-las. Talvez você esteja cansado de procurar e não encontrar. Talvez já tenha ouvido muitas palavras bonitas que nunca surtiram efeito. Mas aqui você vai perceber que não se trata de teoria, e sim de prática. Cada chave que será revelada tem o poder de destravar algo na sua vida. Pode ser clareza em uma decisão importante, pode ser força para resistir a uma tentação, pode ser direção em meio a um caminho confuso. O que está prestes a ser revelado não é apenas conteúdo, é encontro. É a oportunidade de você se colocar diante da sabedoria de Deus e permitir que ela molde seus pensamentos, suas atitudes e seu futuro. A jornada começa agora e ela vai mexer não apenas com a sua mente, mas com o seu coração. Porque quando você abre espaço para a sabedoria divina, o impossível começa a se tornar possível. O que parecia sem solução começa a se reorganizar e o que antes era escuridão se transforma em luz. A promessa oculta nos Provérbios. Quando abrimos o livro de Provérbios, encontramos muito mais do que frases de sabedoria popular ou conselhos de conduta. O que se revela diante de nós é um convite divino para enxergar a vida de uma forma completamente diferente. A promessa oculta nesse livro não está apenas nas palavras, mas no poder transformador que cada versículo carrega. Muitas vezes passamos pela vida acreditando que sabedoria é algo inalcançável, reservado a poucos privilegiados ou àqueles que acumularam muitos anos de experiência. No entanto, Provérbios nos mostra que a verdadeira sabedoria não está escondida em universidades ou em bibliotecas, mas no próprio coração de Deus, acessível a todos que decidem buscá-la com sinceridade. Essa promessa oculta é a certeza de que não precisamos caminhar sozinhos. Quantas vezes você já se deparou com escolhas que pareciam impossíveis? Situações em que qualquer caminho parecia arriscado e a dúvida consumia suas forças? É justamente nesses momentos que Provérbios se torna mais que um livro, ele se transforma em guia. A cada capítulo, a cada versículo, é como se uma voz suave, mas firme, dissesse: aqui está o caminho, ande por ele. Essa é a promessa, a direção de Deus manifestada em palavras simples, mas cheias de vida. Provérbios não oferece fórmulas mágicas nem atalhos fáceis. Ele apresenta princípios eternos, que, quando aplicados, se tornam fundamentos sólidos para qualquer área da vida. É como construir uma casa em terreno firme. Quando as tempestades vêm, quando os ventos sopram, ela não cai, porque está firmada na sabedoria que vem do alto. Essa é a promessa que está escondida: estabilidade em meio às crises, clareza em meio às confusões e paz em meio às batalhas. E talvez você se pergunte por que tantas pessoas passam a vida sem experimentar essa promessa, mesmo tendo o livro de Provérbios ao alcance. A resposta é simples, porque muitas vezes olham para ele como literatura comum e não como revelação divina. A promessa só se revela para aqueles que se aproximam com fé, com humildade e com o desejo genuíno de aprender. É como uma joia preciosa guardada em uma caixa. Se você nunca abre, nunca vê o brilho. Mas se decidir abrir, vai se surpreender com a riqueza que estava disponível o tempo todo.
Essa promessa também fala da transformação interior. Não se trata apenas de aprender a tomar decisões melhores ou evitar erros. Trata-se de uma mudança profunda no modo de enxergar a vida. A sabedoria de Provérbios molda o coração, afia os pensamentos, disciplina as palavras e fortalece a fé. Você começa a perceber que a verdadeira inteligência está em reconhecer os próprios limites e se render ao Deus que sabe de todas as coisas. O mundo ensina que ser sábio é ser autossuficiente, mas Provérbios ensina que ser sábio é depender daquele que é a fonte de toda sabedoria. Outro aspecto dessa promessa é a esperança renovada. Quando mergulhamos em Provérbios, entendemos que sempre há um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Deus não nos deixa sem resposta. Ele já deixou registrado há séculos aquilo que precisamos hoje. Essa é a força da promessa. A palavra que atravessa gerações e chega até nós com a mesma relevância e poder. O que ajudou reis, servos, homens e mulheres do passado, hoje continua a ajudar cada um de nós. Mas essa promessa também nos desafia. Ela não é passiva, não basta ouvir. É preciso aplicar, viver, praticar. Provérbios nos chama a sermos participantes ativos da sabedoria, a colocar em prática cada princípio aprendido. Quando fazemos isso, não apenas colhemos os frutos, mas nos tornamos testemunhas vivas de que a promessa é real. Outros começam a ver em nossas atitudes e em nosso modo de viver que há algo diferente, algo que não vem de nós, mas de Deus. A promessa oculta nos Provérbios é clara. Se você buscar a sabedoria como quem busca um tesouro, se clamar por entendimento como quem clama por vida, então encontrará. Essa é a garantia divina. Não se trata de uma possibilidade, mas de uma certeza. O problema é que muitos param no meio do caminho, desistem da busca ou se distraem com outras vozes. Mas aquele que persevera descobre que a sabedoria não apenas orienta, mas transforma, fortalece e guia em cada passo. Essa é a promessa que está diante de você. Não está distante, não está escondida em um lugar inacessível. Está ao seu alcance agora. O livro de Provérbios é como uma mina de ouro que aguarda ser explorada. Quanto mais você mergulha, mais riqueza encontra. E essa riqueza não se perde, não se desgasta, não pode ser roubada. É um tesouro eterno, que gera frutos não apenas para você, mas também para aqueles que estão ao seu redor. Primeira chave: a sabedoria que protege da insensatez. A primeira chave escondida em Provérbios é a sabedoria que nos protege da insensatez. Quantas vezes na vida você já tomou decisões por impulso, levado pelo calor do momento, acreditando que estava certo, mas depois percebeu que se tratava de uma escolha precipitada? A insensatez tem o poder de arruinar destinos inteiros. Uma palavra dita sem pensar pode destruir uma amizade de anos. Uma decisão tomada na pressa pode comprometer uma vida inteira. Uma atitude impensada pode gerar feridas que levam décadas para cicatrizar. É exatamente por isso que Provérbios nos alerta, repetidamente, sobre os perigos da insensatez e nos mostra que a verdadeira proteção está em buscar a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria é como um muro que guarda a nossa mente e o nosso coração contra os ataques do erro. O insensato age sem medir consequências, acredita que sabe tudo e não se abre para aprender. Já o sábio entende que a humildade é a base de toda verdadeira inteligência. Reconhecer que não sabemos de tudo é o primeiro passo para crescer. E Provérbios nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque somente quando nos colocamos diante de Deus com reverência e humildade é que conseguimos enxergar o que realmente importa. A insensatez costuma se mascarar de autoconfiança. Ela nos faz acreditar que temos razão.
que não precisamos de conselhos, que podemos seguir sozinhos. Mas quantas vezes essa autossuficiência nos levou a cair em armadilhas? A sabedoria, ao contrário, nos convida a parar, refletir, buscar orientação e esperar o tempo certo. Ela nos ensina que não é sinal de fraqueza ouvir conselhos, mas de maturidade. Provérbios afirma que na multidão de conselhos há segurança. E essa segurança é a proteção contra erros que poderiam ser fatais. Veja como isso se aplica na vida prática. Um jovem que decide ignorar os conselhos dos pais e seguir seus próprios impulsos pode se meter em situações destrutivas. Um adulto que age sem pensar, guiado apenas pelo desejo momentâneo, pode arruinar relacionamentos, carreiras e sonhos. Mas aquele que busca a sabedoria aprende a discernir, a dizer não quando necessário, a esperar quando é preciso, a calar quando falar seria tolice. Essa é a proteção que Deus oferece, um coração guardado contra as armadilhas da insensatez. Provérbios mostra que o insensato é comparado ao que caminha sem direção, tropeçando em cada esquina, repetindo os mesmos erros, caindo nos mesmos buracos. Já o sábio é como aquele que enxerga de longe, que percebe os perigos antes que eles se aproximem. Essa visão antecipada é fruto da sabedoria divina, que ilumina a mente e abre os olhos para aquilo que os outros não conseguem ver. Quantas vezes evitamos dores desnecessárias quando simplesmente ouvimos a voz da prudência? A sabedoria também nos protege do engano das aparências. O insensato acredita em tudo que ouve, se deixa levar por qualquer novidade, se prende a promessas vazias. Já o sábio pesa cada palavra, analisa cada proposta, filtra cada conselho à luz da verdade de Deus. Em um mundo cheio de vozes, opiniões e pressões, é fácil se perder. Mas a sabedoria age como um filtro que separa o que é verdadeiro do que é ilusório, o que edifica do que destrói. E aqui está um ponto fundamental. A sabedoria não é inata, ela precisa ser buscada. Ninguém nasce sabendo viver, todos precisamos aprender. O livro de Provérbios nos mostra que o insensato rejeita a instrução, mas o sábio acolhe a correção e cresce com ela. Essa abertura de coração é o que nos livra das armadilhas do orgulho, que tantas vezes nos impede de ouvir a verdade. Cada conselho aceito, cada advertência recebida, cada experiência refletida se torna um tijolo a mais na construção de uma vida sólida e protegida. Quando decidimos buscar a sabedoria, Deus se torna o nosso guia. Ele não apenas nos mostra o caminho, mas também nos dá discernimento para rejeitar a insensatez que tenta nos seduzir. A insensatez é barulhenta, promete prazeres imediatos, fala de atalhos e soluções rápidas. Mas a sabedoria é firme, constante, silenciosa e nos leva a caminhos de vida. É preciso escolher qual voz vamos seguir, e essa escolha define o futuro. Talvez você esteja em um momento em que precisa tomar uma decisão importante e sente o peso da dúvida. Talvez esteja tentado a agir de forma precipitada, movido pela ansiedade de resolver tudo agora. É nesse momento que Provérbios sussurra ao seu coração. Espere, reflita, busque a direção de Deus. Essa espera não é perda de tempo, é proteção contra erros que poderiam custar caro. A primeira chave de sabedoria escondida em Provérbios é clara. Quem anda na sabedoria encontra proteção contra a insensatez. Essa chave abre a porta para uma vida mais firme, mais segura, mais estável. Ela nos ensina que não basta ter conhecimento, é preciso ter discernimento. E o discernimento só é possível quando reconhecemos que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Segunda chave, a força do silêncio. Provérbios nos ensina algo que o mundo moderno muitas vezes ignora. Existe poder no silêncio.
Vivemos em uma era em que todos querem falar, dar opinião, expor pensamentos nas redes sociais e responder imediatamente a qualquer provocação. Mas o silêncio, segundo a sabedoria bíblica, não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de domínio próprio, discernimento e força espiritual. Há momentos em que a palavra certa pode construir pontes, mas também existem ocasiões em que o silêncio é a muralha que nos protege de cair em conflitos inúteis, brigas desnecessárias e decisões precipitadas. Quantas discussões poderiam ser evitadas se alguém tivesse escolhido calar ao invés de responder no calor da emoção? Quantos relacionamentos não teriam sido destruídos se, diante da provocação, alguém tivesse optado pelo silêncio que dá tempo ao coração esfriar? O insensato fala sem pensar, despeja palavras que ferem e depois se arrepende. Já o sábio sabe que existe hora de falar e hora de calar, e que em muitas situações a força não está em ter a última palavra, mas em escolher não dizer nada. O silêncio é uma forma de sabedoria porque nos dá a oportunidade de refletir antes de agir. Quando paramos para escutar, para observar, para ponderar, ganhamos clareza que não teríamos se falássemos de imediato. Provérbios afirma que até o tolo, quando se cala, pode parecer sábio. Isso revela que não é a quantidade de palavras que prova a inteligência, mas a capacidade de controlá-las. O domínio da língua é um dos maiores sinais de maturidade espiritual, e esse domínio começa pelo silêncio. O silêncio também é um ato de proteção. Ele impede que segredos sejam expostos de maneira imprudente, que planos sejam frustrados antes do tempo, que sentimentos sejam feridos sem necessidade. Ele protege tanto quem fala quanto quem ouve. É como uma muralha invisível que guarda a alma contra os ataques da ira e da ansiedade. E não é apenas proteção, é também preparação, porque quando aprendemos a calar no tempo certo, nossas palavras, quando ditas, se tornam mais poderosas, mais carregadas de significado e mais eficazes. Mas o silêncio não significa omissão. Não se trata de nunca falar, mas de falar com sabedoria. Há momentos em que precisamos nos posicionar, declarar a verdade, proclamar o Evangelho. O problema não é falar fora do tempo, sem discernimento, movidos pelo impulso da carne e não pela direção de Deus. O silêncio ensinado por Provérbios é o equilíbrio entre ouvir e falar, entre refletir e agir, entre esperar e declarar. Em muitos conflitos, a sabedoria está em não reagir na mesma medida. Quando alguém o ofende, o impulso natural é responder na mesma moeda. Mas o silêncio, nesse caso, é mais forte do que qualquer resposta. Ele mostra que você não está preso à provocação, que não depende da aprovação ou da opinião do outro para manter sua paz. Esse tipo de silêncio não é vazio, é carregado de propósito. É o silêncio que revela confiança em Deus, que mostra que você não precisa provar nada a ninguém porque sua identidade está firmada nele. Há também o silêncio diante de Deus, um silêncio de reverência e entrega. Muitas vezes vamos à oração apenas para falar, pedir, reclamar, apresentar nossas necessidades. Mas Provérbios nos ensina que a verdadeira sabedoria também está em silenciar diante do Senhor, ouvir sua voz e permitir que Ele fale ao coração. Esse silêncio não é ausência de diálogo, mas a forma mais profunda de comunicação, porque é nele que aprendemos a discernir a vontade divina. O silêncio tem ainda a capacidade de curar. Em um mundo de palavras afiadas, de discursos duros e de ataques constantes, escolher o silêncio pode ser o bálsamo que desarma o inimigo e traz paz onde só havia guerra. Muitas vezes o que destrói não é o problema em si, mas as palavras mal colocadas em meio a ele. Quando o silêncio ocupa esse espaço, abre caminho para que Deus trabalhe, para que o Espírito Santo seja a voz que acalma, corrige e restaura.
A força do silêncio é uma chave de sabedoria porque ensina a controlar a língua, a proteger o coração e a fortalecer a fé. Ele não é vazio, não é passividade, é estratégia espiritual. Quem aprende a usá-lo vive com mais paz, evita feridas desnecessárias e consegue enxergar a vida com mais clareza. O silêncio é como uma pausa em meio à música. Não interrompe a melodia, mas dá força às notas seguintes. É no silêncio que o sábio se prepara para falar com poder, para agir com discernimento e para viver de forma que honre a Deus. Terceira chave: o valor da correção. Entre todas as lições de Provérbios, uma das mais desafiadoras para o coração humano é a que fala sobre o valor da correção. Vivemos em uma sociedade que rejeita limites, que foge de qualquer forma de disciplina e que valoriza, acima de tudo, a ideia de independência total. Porém, Provérbios revela que a verdadeira sabedoria nasce justamente da capacidade de aceitar correção. Não como um castigo, mas como uma ferramenta de crescimento. A correção não é inimiga, é aliada. Ela não é sinal de rejeição, mas de cuidado. Quando alguém nos corrige, está nos dando a oportunidade de enxergar o que não víamos, de ajustar o que estava errado, de alinhar nossa vida com aquilo que realmente importa. A Bíblia nos mostra que o insensato despreza a correção, mas o sábio a acolhe e se torna ainda mais sábio. Isso acontece porque a correção nos impede de continuar em caminhos que levariam à destruição. Quantas vezes, por orgulho, insistimos em escolhas erradas e colhemos dores que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos ouvido uma voz de alerta? A correção é como uma placa na estrada, avisando sobre uma curva perigosa. Quem ignora, corre o risco de cair no abismo. Quem ouve, se protege e chega em segurança ao destino. Aceitar correção exige humildade. É admitir que não sabemos tudo, que ainda temos falhas, que precisamos aprender. O problema é que nosso coração muitas vezes resiste, porque dói ouvir que estamos errados. Mas essa dor é diferente da dor da queda, da perda, da ruína. É uma dor que cura, que molda, que fortalece. O ouro só se torna puro quando passa pelo fogo, e a vida só se torna madura quando é lapidada pela correção. Provérbios também nos mostra que a correção é expressão de amor. Assim como um pai que corrige o filho não porque o rejeita, mas porque deseja o melhor para ele, Deus também nos corrige com o mesmo cuidado. O silêncio diante do erro seria sinal de indiferença. A correção, ao contrário, é sinal de que ele se importa. Quando Deus nos corrige através de sua palavra, de uma circunstância ou até de uma pessoa, está dizendo: eu me importo com você demais para deixá-lo continuar nesse caminho. E isso vale também para as relações humanas. Um amigo verdadeiro não é aquele que sempre concorda, mas o que tem coragem de falar a verdade, mesmo que doa. Provérbios diz que melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Isso significa que a correção sincera, ainda que desconfortável, é muito mais valiosa do que palavras doces que escondem a verdade. A verdadeira amizade, o verdadeiro cuidado e o verdadeiro amor estão dispostos a corrigir para que o outro não se perca. A correção também nos prepara para desafios maiores. Quem rejeita a disciplina permanece imaturo e incapaz de enfrentar as pressões da vida. Já quem acolhe a correção cresce, amadurece e se fortalece. Cada ajuste feito hoje é um alicerce para resistir amanhã. A vida cristã não é um caminho de perfeição instantânea, é um processo contínuo de transformação. E nesse processo, a correção tem papel fundamental. Talvez você esteja em um momento em que Deus está usando situações difíceis para chamar sua atenção. Talvez esteja ouvindo palavras que desafiam suas atitudes e incomodam o coração. Não rejeite isso.
Muitas vezes é justamente através desse desconforto que Deus revela algo que precisa ser mudado. Não é rejeição, é cuidado. Não é castigo, é amor. É a oportunidade de alinhar sua vida com o propósito que Ele já desenhou para você. O valor da correção está em nos manter no caminho certo. Sem ela, corremos o risco de andar em círculos, repetindo erros, caindo nas mesmas armadilhas. Com ela, aprendemos, avançamos e nos aproximamos cada vez mais da vontade de Deus. A correção não diminui, ela amplia, não enfraquece, fortalece, não humilha, edifica. Ela é um presente divino disfarçado de desconforto, mas que carrega em si o poder de transformar destinos. A terceira chave de sabedoria nos ensina que não devemos fugir da correção, mas abraçá-la, porque cada ajuste feito hoje é uma vitória conquistada para o futuro. Quando aceitamos ser moldados, nos tornamos mais parecidos com Cristo, mais firmes na fé e mais preparados para viver a plenitude daquilo que Deus preparou. Quarta chave, o tesouro da generosidade. Provérbios nos revela que a generosidade não é apenas um ato de bondade, mas um princípio espiritual profundo, carregado de poder transformador. Vivemos em uma cultura que ensina a acumular, a segurar com força o que temos, como se o valor da vida estivesse no que conseguimos juntar. Porém, o livro da sabedoria mostra exatamente o contrário. Aquele que dá é quem verdadeiramente recebe. É um paradoxo que desafia a lógica humana, mas que revela uma lei espiritual imutável. O coração generoso se torna um canal pelo qual a graça de Deus flui, e esse fluxo nunca é interrompido. Quanto mais se compartilha, mais se recebe, não apenas em recursos, mas em paz, em alegria, em prosperidade, que não se mede apenas por números, mas por plenitude de vida. Ser generoso vai muito além de ofertar dinheiro. Generosidade é entregar tempo, atenção, perdão, palavras de ânimo, abraços sinceros e gestos de compaixão. Quantas vezes uma simples palavra de encorajamento foi suficiente para impedir alguém de desistir? Quantas vezes uma atitude de bondade abriu portas que pareciam trancadas? Provérbios ensina que a alma generosa prosperará e que aquele que dá de beber será também saciado. Isso mostra que cada ato de generosidade é uma semente plantada e a colheita sempre volta multiplicada. A generosidade também é um reflexo do caráter de Deus. O Pai não se cansa de nos dar vida, ar, oportunidades, perdão, amor. Ele nos entrega constantemente o que não merecemos e, ao viver com generosidade, nos tornamos semelhantes a Ele. O insensato pensa que perde quando reparte, mas o sábio sabe que ninguém perde ao semear. O insensato acredita que deve segurar tudo, mas quanto mais segura, mais vazio se sente. Já o sábio entende que ao abrir a mão, abre também espaço para receber algo novo. Essa chave nos protege de dois inimigos mortais da alma, a avareza e o egoísmo. A avareza é o medo constante de perder, a sensação de que nunca é suficiente. O egoísmo é o olhar voltado apenas para si, incapaz de perceber a dor do outro. Ambos aprisionam e trazem miséria espiritual. A generosidade, ao contrário, liberta. Ela tira os olhos de nós mesmos e os volta para fora, nos faz enxergar o próximo, reconhecer suas necessidades e agir em favor dele. E nesse movimento, acabamos descobrindo que a verdadeira riqueza não está em possuir, mas em compartilhar. Provérbios nos ensina que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Essa é uma declaração poderosa, porque mostra que cada ato de generosidade é registrado no coração divino. Não se trata apenas de ajudar alguém em necessidade, mas de tocar o próprio coração de Deus. Ele observa cada gesto, cada sacrifício, cada doação feita em amor e promete recompensar. A generosidade é como um investimento eterno,
com garantias que não falham e com retornos que ultrapassam qualquer expectativa humana. Mas ser generoso exige fé. É acreditar que, mesmo dando, não faltará. É confiar que Deus é a fonte inesgotável e que sua provisão nunca se atrasa. Muitas vezes o medo tenta paralisar. Se eu der, não vai sobrar para mim. Mas a sabedoria bíblica mostra que o contrário é verdadeiro. Quando repartimos, abrimos espaço para viver milagres de provisão. O maná no deserto nunca faltou, e da mesma forma, a mão generosa nunca ficará vazia. A generosidade também tem poder de curar relacionamentos. Quando alguém decide ser generoso em perdão, quebra ciclos de ressentimento. Quando decide ser generoso em palavras, planta esperança onde só havia crítica. Quando é generoso em tempo, mostra ao outro que ele tem valor. Esses pequenos gestos criam laços que resistem ao tempo e transformam ambientes inteiros. A quarta chave de sabedoria nos mostra que a generosidade é um tesouro, porque multiplica vida em todas as direções. Quem vive com mãos abertas descobre que nunca fica de mãos vazias. Quem decide dar, encontra sempre mais do que ofereceu. É um ciclo divino que enriquece não apenas quem recebe, mas principalmente quem doa. É nesse movimento de entrega que a vida ganha sentido, que o coração se enche de alegria e que a fé se torna palpável, porque confiamos que Deus sempre cuidará do amanhã. Quinta chave, o caminho da perseverança. Provérbios revela que a perseverança é uma das maiores virtudes que um ser humano pode cultivar. Vivemos em uma geração marcada pela pressa, pelo imediatismo e pela busca incessante por resultados rápidos. Mas a sabedoria bíblica nos ensina que a verdadeira vitória não está em começar algo, mas em permanecer até o fim. Perseverar é manter-se firme, mesmo quando tudo ao redor grita para desistir. É continuar orando quando a resposta parece não chegar. É continuar crendo quando as circunstâncias dizem o contrário. É permanecer de pé quando todos já teriam caído. Essa chave é a diferença entre aqueles que apenas sonham e os que realmente colhem os frutos da fé. A perseverança é construída nos pequenos passos do cotidiano. Não é apenas resistir em grandes batalhas, mas ser constante nas pequenas escolhas diárias. É a disciplina de manter-se fiel, mesmo quando ninguém está vendo, de cumprir compromissos, mesmo sem aplausos, de seguir adiante, mesmo sem garantias. Provérbios mostra que o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Isso significa que a perseverança não é a ausência de quedas, mas a decisão de sempre se levantar. Cada vez que nos reerguemos, estamos nos fortalecendo, criando raízes mais profundas e aprendendo lições que só a caminhada pode ensinar. O insensato desiste facilmente. Ele é levado pelo vento das emoções. Começa com entusiasmo, mas para no primeiro obstáculo. Já o sábio entende que o processo faz parte da promessa. Ele não desanima quando encontra barreiras, porque sabe que a perseverança é o caminho que lapida o caráter, fortalece a fé e nos aproxima do propósito de Deus. Muitas vezes é no deserto que aprendemos a confiar, é na dor que descobrimos nossa força e é na espera que nossa fé amadurece. A perseverança também está ligada à visão de futuro. Quem olha apenas para o presente tende a desistir quando o hoje parece difícil. Mas quem enxerga além, quem entende que cada esforço de agora gera frutos no amanhã, encontra forças para continuar. Provérbios nos ensina que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, cada passo dado em perseverança é uma nova medida de luz sendo acrescentada, até que o propósito de Deus se revele por completo. Essa chave também nos protege da armadilha da comparação. Muitos desistem porque olham para o progresso dos outros e se sentem atrasados. Mas Provérbios nos mostra que cada caminho é único
que o importante não é a velocidade, mas a constância. O grão de mostarda, ainda que pequeno, cresce e se torna uma árvore frondosa. Assim também é com a vida daquele que persevera. Pequenos avanços mantidos com fidelidade resultam em grandes conquistas. A perseverança é ainda um testemunho poderoso de fé. Quando alguém vê que você continua firme apesar das lutas, que não se abate apesar das tempestades, que não perde a esperança mesmo em meio às lágrimas, essa vida se torna uma pregação viva. Perseverar não é apenas resistir para si mesmo. É inspirar outros a não desistirem também. É mostrar que há um Deus que sustenta, que fortalece e que renova as forças de quem confia nele. Talvez você esteja em um momento em que sente vontade de largar tudo, de abandonar sonhos, de desistir de orações que parecem não ser respondidas. Mas lembre-se, é justamente na hora em que pensamos em desistir que muitas vezes estamos mais perto da vitória. O inimigo sabe do poder da perseverança e por isso tenta desanimar. Mas Provérbios garante que os planos de Deus se cumprem na vida daqueles que permanecem firmes. A quinta chave de sabedoria nos ensina que a perseverança não é apenas resistência, mas um estilo de vida. É a constância que gera frutos, a fé que atravessa gerações, a força que não vem de nós, mas de Deus. Quem persevera não apenas alcança promessas, mas se torna exemplo para outros. E essa chave está disponível a todos que decidem não desistir, mesmo quando tudo parece contrário. Conexão prática. Como aplicar as 5 chaves hoje? Chegou o momento de entender que as 5 chaves de sabedoria de Provérbios não são apenas conceitos espirituais ou reflexões distantes, mas princípios práticos que podem ser aplicados no seu dia a dia. De nada adiantaria conhecer essas verdades se elas ficassem apenas no campo do conhecimento, como teorias bonitas. A sabedoria se torna real quando é vivida. É no cotidiano, nas escolhas aparentemente pequenas, que essas chaves revelam sua força e mostram como transformar uma vida comum em uma jornada marcada pela direção de Deus. A primeira chave, a sabedoria que protege da insensatez, pode ser aplicada em cada decisão que você toma. Antes de agir, aprenda a pausar, refletir e buscar direção em oração. Essa pausa é o escudo contra escolhas impulsivas. Sempre que sentir a pressão para decidir rápido, lembre-se do que Provérbios ensina. O sábio observa antes de agir. Na prática, isso significa não assinar contratos sem avaliar, não entrar em relacionamentos sem discernimento, não dar respostas no calor da emoção. Essa chave pode salvar relacionamentos, proteger suas finanças e preservar sua paz. A segunda chave, a força do silêncio, encontra espaço em cada conversa, em cada conflito e até em momentos de oração. Quando alguém te provocar, escolha responder com calma ou simplesmente não responder. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Aprender a controlar a língua é um exercício diário que traz frutos poderosos. Ao mesmo tempo, esse silêncio também deve ser cultivado diante de Deus. Reserve momentos para apenas estar quieto na presença do Senhor, ouvindo em vez de falar. Essa prática simples abre espaço para que Ele ministre ao seu coração de maneiras que palavras jamais poderiam alcançar. A terceira chave, o valor da correção, se aplica cada vez que você receber uma crítica, um conselho ou até uma repreensão. Em vez de reagir com orgulho ou defesa, escolha ouvir. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Essa atitude transforma cada correção em oportunidade de crescimento. Quando um líder espiritual, um amigo verdadeiro ou até mesmo as circunstâncias apontarem erros, entenda que Deus pode estar usando esses meios para lapidar sua vida. Isso não é humilhação, é refinamento,
e cada refinamento o aproxima mais da maturidade espiritual e da realização dos planos de Deus. A quarta chave, o tesouro da generosidade, pode ser vivida em todos os ambientes em que você circula. Não se limite a pensar apenas em dinheiro. Seja generoso, com palavras de encorajamento, com gestos de bondade, com tempo dedicado a ouvir alguém. No trabalho, na família, na igreja, em qualquer lugar, a generosidade abre portas que nada mais abriria. Se você tem recursos, use-os para abençoar vidas, porque cada semente plantada volta multiplicada. Se você não tem muito, lembre-se de que até um sorriso sincero pode mudar o dia de alguém. Essa chave gera frutos não apenas para quem recebe, mas também para quem doa. A quinta chave, o caminho da perseverança, se aplica na sua rotina espiritual e em todas as áreas da vida. Estabeleça o hábito de não desistir diante da primeira dificuldade. Persevere em oração mesmo quando as respostas parecem tardar. Persevere no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. A constância é o que separa os que apenas começam dos que chegam ao fim. Use cada queda como uma oportunidade de levantar mais forte. Lembre-se de que a perseverança é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Quando unimos essas 5 chaves, começamos a viver uma vida equilibrada, sólida e alinhada ao coração de Deus. Na prática, isso significa ter clareza em decisões, paz em meio a conflitos, humildade para crescer, um coração aberto para abençoar e firmeza para não desistir. Esses princípios não pertencem ao passado. Eles são atuais, vivos e capazes de transformar a maneira como você enfrenta cada desafio. A conexão prática dessas chaves está no fato de que não há área da vida que fique de fora. Elas alcançam suas finanças, sua família, seu trabalho, sua espiritualidade, suas emoções. Elas moldam não apenas o que você faz, mas quem você é. E quanto mais você as pratica, mais sua vida se torna testemunho vivo da sabedoria de Deus. Chamado à reflexão, o que falta na sua vida? Depois de mergulhar nas 5 chaves reveladas em Provérbios, é impossível não olhar para dentro e se questionar: qual delas eu mais preciso neste momento da minha vida? Talvez você perceba que tem tomado decisões precipitadas e que a sabedoria contra a insensatez é a chave que falta para proteger seus passos. Talvez você entenda que tem falado demais, que palavras impensadas têm ferido pessoas que você ama, e então a chave do silêncio seja a lição urgente que precisa praticar. Talvez seja a correção que incomoda, mas que ao mesmo tempo revela áreas que precisam ser ajustadas. Ou ainda, talvez seja a generosidade, porque o coração tem se fechado em medo, e Deus está chamando você a abrir as mãos e confiar na provisão dele. Pode ser também que a perseverança seja exatamente o que está faltando, porque você tem se cansado de esperar e sente o peso de desistir. Esse chamado à reflexão não é apenas uma análise mental, mas um convite espiritual. É Deus perguntando diretamente ao seu coração: em qual dessas áreas você precisa ser transformado hoje? A vida espiritual não é feita apenas de ouvir e aprender, mas de aplicar, viver e deixar que a palavra molde cada atitude. Provérbios não foi escrito para ser admirado à distância, mas para ser praticado. Cada chave é uma oportunidade de experimentar mudança real, de alinhar a vida com os princípios divinos e de colher frutos que permanecem. É nesse ponto que a fé entra em ação. Porque reconhecer a necessidade já é um primeiro passo, mas o que realmente muda a vida é a decisão de colocar essa chave na fechadura e girar. Não adianta ter a chave em mãos e guardá-la na gaveta. Você precisa usá-la.
E usar exige coragem, exige entrega, exige confiança, mas é nesse movimento de fé que o impossível acontece. É quando você escolhe aplicar a sabedoria de Deus que os ciclos de erros se quebram, que a paz toma conta da alma e que o caminho começa a ficar mais claro. Pense por um instante. Se você começar a viver a partir dessas chaves hoje, o que pode mudar na sua vida? Quais portas podem se abrir? Quais cadeias podem ser quebradas? Quais relacionamentos podem ser restaurados? Quais sonhos adormecidos podem voltar a florescer? Essa reflexão não é um peso, é uma oportunidade. É Deus estendendo a mão e mostrando que a transformação está ao alcance de quem decide buscá-la. E aqui está um detalhe poderoso. Você não precisa aplicar todas as chaves de uma vez. Pode começar por uma, aquela que o Espírito Santo está apontando agora. Dê o primeiro passo e logo perceberá que uma chave leva à outra. A prática da sabedoria é progressiva, mas cada passo abre um novo horizonte. Essa é a beleza do processo. Deus não exige perfeição imediata, mas entrega diária. Hoje, a reflexão é clara. O que está faltando na sua vida? Qual chave você vai decidir usar? Essa decisão pode parecer pequena, mas ela tem potencial de mudar não apenas o seu presente, mas o seu futuro. Porque quando a sabedoria entra, a insensatez perde espaço. Quando o silêncio é praticado, a paz prevalece. Quando a correção é aceita, a maturidade floresce. Quando a generosidade é vivida, a abundância chega. Quando a perseverança é exercida, as promessas se cumprem. O desafio de Provérbios. Agora que você conheceu as 5 chaves de sabedoria escondidas em Provérbios, chegou o momento de entender que esse conhecimento não pode ser apenas mais um conteúdo que passa despercebido. Existe um desafio diante de você, um chamado direto para transformar essas verdades em prática. A sabedoria não é teoria, é vida. E a diferença entre quem apenas ouve e quem vive está na decisão de aplicar o que foi revelado. Esse é o verdadeiro desafio de Provérbios. Não apenas admirar suas palavras, mas permitir que elas mudem cada detalhe do seu caminho. Pergunte a si mesmo, qual dessas chaves Deus está me pedindo para usar hoje? Porque não basta reconhecer a beleza desses ensinamentos, é preciso agir sobre eles. Talvez seja o momento de calar diante de uma situação em que você sempre falou demais. Talvez seja a hora de perdoar e ser generoso com alguém que não merece, mas que precisa. Talvez seja um instante de levantar novamente depois de tantas quedas, perseverando na fé que ainda pulsa dentro de você. Ou quem sabe, é o momento de aceitar uma correção que você sempre rejeitou. Qualquer que seja a chave, ela está diante de você agora, pronta para abrir portas que estavam fechadas há muito tempo. O desafio de Provérbios é simples e profundo ao mesmo tempo. Colocar Deus no centro de todas as decisões. Não é viver pela força da lógica humana, mas pela sabedoria que vem do alto. É permitir que cada atitude, cada palavra e cada pensamento sejam guiados pela luz que esse livro traz. Se você aceitar esse desafio, verá que sua vida não será mais a mesma, porque a sabedoria de Deus não apenas orienta, ela transforma, ela protege, ela cura, ela restaura e ela conduz ao propósito que já foi escrito para você. A escolha é sua. Você pode ouvir essas palavras e deixá-las passar, como tantas outras que já escutou, ou pode decidir que hoje será diferente. Que a partir de agora você viverá não pela insensatez, mas pela sabedoria. Que não será guiado por impulsos, mas pelo discernimento que só vem de Deus. Que não vai desistir diante das dificuldades, mas permanecerá firme, confiando que cada passo de perseverança o aproxima mais da vitória. A sabedoria está diante de você, mas só abre o coração de quem decide buscá-la. Qual chave você vai usar hoje? Essa resposta não é apenas uma reflexão, é uma decisão que muda destinos.
Se este conteúdo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessas verdades. Inscreva-se para continuar essa jornada e deixe que a palavra de Deus continue moldando sua vida. Porque quando a sabedoria entra, tudo ao redor começa a se transformar.